Olá, bem-vindos ao Bauru SA da TV Unesp, que leva até você temas importantes na perspectiva de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, nós falamos da atuação dos postos de combustível em Bauru. Eu recebo o Edivaldo Tuschi, que é empresário do ramo e diretor regional do Sincopetro, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo. Fique ligado no Bauru SA, que está começando. Edivaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Bauru SA. Ok, sempre à disposição, Tarso. A frota nacional de veículos cresce de uma forma impressionante e Bauru está acompanhando esse movimento, não é? Dados do Denatran mostram que de 2003 até 2013, a frota de Bauru aumentou simplesmente 96%, ou seja, quase dobrou em 10 anos. Como que os empresários estão investindo para aumentar os postos, aumentar a capacidade de absorver essa demanda crescente por combustível em Bauru? Tarso, essa proporção de veículos nem sempre reflete, nem sempre é proporcional ao volume de vendas do combustível. Tá? Você tem veículos hoje mais econômicos, as pessoas racionalizam um pouquinho mais a utilização dos veículos, né? Eu diria para você um dado mais importante que esse ainda, que Bauru tem aí um volume, um consumo, uma demanda em torno de 18, 20 milhões de litros mês. Isso eu acho mais significativo para postos de gasolina. Como nós temos 105 postos ativos, aproximadamente 105 postos ativos aqui em Bauru, você vê que a demanda, uma média aritmética, chegaria aí a 180 mil litros por posto de combustível. Tá? Então, é um volume completamente que os postos podem absorver sem nenhum investimento adicional. Quer dizer que Bauru já está preparado até há vários anos para absorver essa demanda crescente? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que a concorrência aqui em Bauru, pela quantidade alta de postos, gera essa distorção de mercado em relação ao mercado do estado de São Paulo e a nível nacional também. Eu até gostaria de te perguntar a respeito de concorrência, porque nós temos então mais ou menos, segundo o levantamento do Sincopetro, 105 postos. Quer dizer, o consumidor, dependendo da sua região, tem vários para escolher, não é? Como que vocês, empresários, lidam com a concorrência e o que fazem para cativar, conquistar e manter o consumidor? Em termos estatísticos, Tarso, você tem aí 33% dos consumidores que se utilizam de uma revenda de combustível pela localização, 33% dando prioridade à qualidade, atendimento, qualidade de produtos, e 33% de oportunistas, aqueles que procuram preços diferenciados. A gente trabalha com essa estatística. É bem diversificado. É bem diversificado. Então, em cima dessa estatística, a gente tenta atrair os nossos clientes. Né? Um priorizando mais a qualidade, mais o local que está, outros priorizando os preços, trazendo os oportunistas, que não são clientes assim estáveis. Agora, os postos também procuram agregar produtos, né, nos seus serviços, como loja de conveniência, tem lava-carro, venda de alimentos, bebidas. Hoje, há alguns anos aqui em Bauru até já se pode tomar um café da manhã num posto que tem uma loja de conveniência com uma variedade de produtos, né? Isso tem uma participação significativa num faturamento de um posto? Como que é isso? Em cima do faturamento não é tão significativo, mas em termos de rentabilidade é. Quero dizer o seguinte, se fatura muito pouco em relação ao posto, mas o markup de uma loja de conveniência é muito maior que o do combustível. Então é muito importante para o revendedor ter uma loja. Mas nem sempre aquela loja que ela é franqueada traz o retorno que se imagina. Às vezes se compensa ter uma loja aí própria, sem uma franquia, onde o proprietário pode realmente obter vantagem desse markup adicional. Tá? Como que vocês dimensionam o tamanho de um negócio desse como um posto de combustível? Nós temos postos, vamos supor, em bairro, que tem 2 ou 3 bombas, até postos com 8 bombas aqui em Bauru, em áreas de avenidas, né, onde o fluxo é muito maior. Depende da via, da demanda, de número de veículos que circulam por ali. Como que é feito esse dimensionamento? Essa pergunta é até interessante, sabe, Tarso? Porque é o seguinte, eu tive um posto de gasolina que eu vendia 100 mil litros por bico.
mas não é uma coisa normal. Até 40 mil litros por bico é uma coisa que dá para se atender. Então, mas existe também a padronização da companhia, aquele visual, aquela coisa bonita que você vê, você pega os postos aí, Ipiranga, estão colocando bombas sextuplas, né? Tudo isso encarece muito o produto, tá? Porque você tem os órgãos reguladores que cobram sobre isso. Então, eu diria para você que um número legal para trabalhar, 40 mil litros por bico. Então, o cara vai vender, a pessoa vai vender 200 mil litros, 5 bicos, né? 5, 6 bicos, já atenderia. Mas esse 40 mil é no mês? 40 mil mês. 40 mil litros de combustível por mês naquele bico. Naquele bico. Até 40 mil é um número bom. Ou seja, vocês também partem desse número, dessa média, para balizar o tamanho do investimento. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, alguns postos a gente nota que são maiores, mas o empresário tem essa mobilidade, por exemplo, se precisar desativar uma bomba, isso é uma coisa simples ou é burocrático, tem muita fiscalização até ambiental? Se quiser reduzir ou aumentar o tamanho de um posto, a quantidade de bombas, é uma coisa simples ou complexa isso? Ela é simples, desde que você informe aos órgãos competentes. Vamos lá. Se você quiser desativar um tanque, por exemplo, você tem que fazer um documento e encaminhá-lo para a Agência Nacional do Petróleo. Se você quiser desativar uma bomba, ou um bico, ou parte de bomba, da forma que você queira, você tem que inutilizar, arrancar a mangueira, simplesmente desativar aquilo e informar o Inmetro, que é o IPEM aqui de Bauru, IPEM e Inmetro. É muito fácil e muito simples de fazer. Mesmo porque isso traz um custo, como eu disse antes, muito grande. O Inmetro, cada vez que ele passa fazendo aferição nas nossas bombas, é muito caro. Chega, eu não tenho certeza, mas é em torno de R$180 por bico que eles cobram para fazer a aferição. Então é um custo que, se a pessoa não utiliza, ele tem que inutilizar. Muito bem, Edivaldo, obrigado aí pelas informações. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e, na sequência, voltamos com o Edivaldo do Sincopetro, falando sobre postos de combustível em Bauru. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru S.A. neste segundo bloco. Hoje eu recebo o Edivaldo Tuschi, que é do Sincopetro. Estamos falando sobre postos de combustível em Bauru. Uma questão que envolve os postos de combustível e teve uma recente discussão aqui na cidade é a distância de segurança desses postos até locais que recebem público, igrejas, escolas, outros tipos de estabelecimentos, supermercados. Nós temos uma reportagem sobre esse assunto, vamos ver. A distância mínima já foi de 100 metros em Bauru, mas acabou reduzida por causa da necessidade de abertura de novos postos, igrejas, supermercados e escolas. Neste ano, a Prefeitura mandou um projeto de lei à Câmara Municipal, reduzindo a distância de segurança para 20 metros. Mas houve rejeição de alguns vereadores. O projeto acabou retirado pela Prefeitura e ficaram mantidos os atuais 50 metros. Segundo este especialista do Departamento de Engenharia Elétrica da Unesp, é possível ocorrer acidentes em postos. Uma das causas é a energia eletrostática, que surge por meio do atrito e pode ficar no corpo humano. Com relação aos riscos, nós temos o principal risco é a explosão, em decorrência de eletricidade estática no momento do abastecimento do veículo ou quando da descarga do caminhão de combustível que vem da distribuidora. É bastante factível a ocorrência de um sinistro em virtude da eletricidade estática. Já com o dispositivo telefone celular, a ocorrência é mais rara, visto que o celular pode acarretar uma pequena fagulha no seu dispositivo bateria e assim causar uma explosão, mas é muito raro, quase improvável a ocorrência por descarga para o celular. O mais provável é a eletricidade estática no momento do abastecimento e da descarga do caminhão. Pois então, nós estávamos vendo ali, esse caminhão que apareceu inclusive é de um posto seu, né? Esse assunto é um pouco, ele causa assim uma controvérsia. Qual que é a sua visão sobre essa distância de 50 metros dos postos até locais no raio em volta que recebam público? Sobre igrejas, nós vamos falar daqui a pouco especificamente sobre igrejas. Esse assunto não é controverso, no meu modo de ver. Em cidades onde existe plano diretor definido, onde existe uma consciência maior da Câmara,
né, da própria administração, não é controverso. Porque você pega cidades vizinhas, aí é 100 metros, 200, 300 metros de distância para grandes aglomerações. Ponto. Em Bauru, por interesses puros, né, interesses econômicos, se tentou baixar, reduzir mais ainda essa distância, baseada em documentos apresentados por um dos vereadores dizendo que pôr de gasolina é de baixo risco. Realmente é de baixo risco, isso a gente não questiona. É de baixo risco, mas de alta periculosidade. Tanto é que nós somos obrigados a pagar a periculosidade para os funcionários. Isso não tem como questionar. Tá? Teve uma matéria dia 28 de maio no Globo que explodiu um posto de gasolina no Recife. Foi interditado um raio de 300 metros. Queimou tudo. Tá? E isso eu passei para o pessoal da Câmara. Mesmo assim, por interesses econômicos, eles tentaram manter esse projeto. Uma curiosidade, quando a gente fala em 50 metros, é medido a partir de qual ponto no posto? É da bomba ou do tanque, por exemplo? É da bomba ou do tanque, da ponta de descarga. Ambos. Porque o maior perigo, Tássio, é no ato da descarga. Na descarga, você tem que fazer um aterramento do tanque, porque ali realmente gera energia cinética, gera uma carga eletrostática muito grande. Tá? E você depende da pessoa. Falha humana pode acontecer. Né? Nem sempre a gente está lá vistoriando o aterramento do tanque. Você tem que aterrar o tanque antes de descarregar, com cabo de cobre, etc, etc. Tá? E o maior perigo está ali. Então, a distância das aglomerações é no ponto de abastecimento ou no ponto de descarga. Bom, esse projeto foi retirado, como a matéria mostrou, pelo prefeito da Câmara e se mantiveram 50 metros. Porém, aqui em Bauru, após isso, o vereador Lima Júnior apresentou um novo projeto, que já foi aprovado, inclusive, que trata especificamente das igrejas. Somente igrejas foram retiradas desse raio de 50 metros. O que você pensa disso? Eu penso que vale a minha maneira de ver, porque a igreja também é uma grande aglomeração. E não poderia ter. Mais uma vez, é atendido os interesses econômicos por uma administração totalmente falha. Essa é a minha maneira de ver. Isso conversei, inclusive, com o Agostinho. Pessoalmente falei com ele, ele concordou, aparentemente. Mas, você viu, a Câmara aprovou uma coisa que, do ponto de vista técnico, está completamente errada. Quando acontecer, e se acontecer, tomara que não aconteça, quero ver quem vai ser responsável por isso. Lembrando que até o presente momento esse projeto de lei ainda não chegou à Prefeitura. O prefeito eventualmente pode até vetar parcialmente ou até o projeto totalmente, né? Agora, uma outra questão quando a gente fala em termos de combustível é o mercado de veículos híbridos ou veículos elétricos, não é? Que de tempo em tempo nós vemos notícias que em salões do automóvel, mundo afora, esses veículos estariam ganhando espaço, primeiro nos salões e depois nas ruas, principalmente em países mais desenvolvidos, né? Na Europa, Alemanha, por exemplo. Esse mercado de combustíveis teme, eventualmente, perder espaço num futuro próximo para esses combustíveis alternativos? Olha, Tarso, eu não tenho dúvida nenhuma que o combustível fóssil tende a diminuir, mas não para já. Essa projeção eu não sei te dizer quando, mas ela é longa. Né? Se você pegar a Alemanha, por exemplo, eles não trabalham só com o carro híbrido no elétrico, eles trabalham com hidrogênio. Eu mesmo já vi o motor, fui lá visitar, a BMW tem um motor a hidrogênio, que é água. Né? Então já tem postos de abastecimento lá, hidrogênio, funcionando e muito bem. Outros estão optando pela energia elétrica, coisa que no Brasil é um problema, né? Porque a nossa matriz energética tem problemas. E o pior da energia elétrica não é simplesmente o fornecimento da energia, mas é o resíduo das baterias. Né? Se você pegar uma bateria hoje num carro elétrico... É um passivo ambiental, né? Violentíssimo. E outra, o carro hoje, a duração de um carro elétrico é de 4 anos, mais ou menos. Acabou os 4 anos, acabou o carro. Então aquele investimento é para 4 anos. É muito inferior ao que nós estamos habituados aqui no Brasil. Para você trocar as baterias é o preço do carro, né? Então ainda é uma coisa muito questionável. Onde você vai pôr essa bateria? Né? Então você tem um passivo ambiental grande ainda que não foi resolvido isso aí. Você despolui realmente,
mas no final tem que fazer um balanço geral ambiental para ver o que compensa, né? Em 2008, mais ou menos, foi quando surgiram as informações de que o Brasil havia descoberto uma jazida muito grande de petróleo da camada pré-sal, né? Dificilmente o país também abriria a mão de explorar isso em termos de combustível, né? Tarcio, eu sou engenheiro mecânico. A pressão que você tá a 7 quilômetros de profundidade é tão grande que na época que eu estudei eu não consigo nem imaginar a tecnologia necessária para você extrair esse petróleo. Mas dizem que vai ser possível. Eu não sei a que custo isso vai ser, sabe? Então, a gente você vê que todo mundo aí, poucos participaram dessa licitação, né, da Petrobras, para poder retirar esse petróleo. Mas tomara que dê certo. São grandes consórcios, né? Grandes consórcios. Apenas a Petrobras também não tem daria, condições. Não daria. E essa tecnologia, eu não sei, eu já me formei há muito tempo, mas é uma pressão imensurável, sabe? Para você ir a 7 quilômetros, perfurar, retirar, bombear isso para cima, é complicado e o custo disso, não sei. Eu acho que tomara que dê certo, né? A gente vai ter que pagar esse investimento. Tomara que não seja mais um investimento que a Petrobras fez no gás, por exemplo, que deu um prejuízo imenso para ela. Falando em gás, esse é o assunto do nosso próximo bloco. Nós vamos falar sobre o GNV, gás natural veicular. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Bauru SA. Nesta edição recebo o Edivaldo Tuschi, que é do Sincopetro, falando sobre postos de combustível em Bauru. Um combustível que no começo da década passada parecia promissor aqui nos postos de Bauru e outros locais é o gás natural veicular, GNV. Só que ele está desaparecendo das ruas. Um dos motivos é o preço. Veja na reportagem. O metro cúbico do GNV custava próximo de R$1 há alguns anos atrás. Atualmente, passa de R$ 1,90 em alguns estados, inclusive São Paulo. É mais caro que o litro do etanol. Neste posto, as vendas já foram bem melhores. Hoje tem menos movimento. Eu acho que por causa de, sei lá, esse incentivo de oficina ou de manutenção, que em Bauru hoje chega a ter uma oficina só. Já chegou a ter 14, vamos dizer. Então no começo, em 2007, a gente chegou a vender 110 mil metros por mês. Hoje não passa de 45, 43, 45. Além do preço mais alto, a falta de locais para abastecimento desestimula o motorista a escolher o GNV. Este posto, na Avenida Cruzeiro do Sul, Vila Coralina, é o único em Bauru que vende o gás. Para converter um carro hoje, o motorista gasta pelo menos R$5 mil. Para este engenheiro mecânico, instalar um kit só vale a pena se o motorista rodar uma quilometragem muito alta durante o mês. O GNV só é indicado para veículos de carga ou para taxistas, quando você roda muito e roda em cidade, lugar fechado, com fácil abastecimento, porque se você pegar a estrada e você não tiver a reposição do gás na estrada através de postos específicos, você vai ter que completar com outro combustível e a tua economia foi embora. Além disso, a economia é relativa. O carro perde potência e acaba gastando mais gás para rodar. Como o preço do GNV subiu, pode não ser tão interessante abastecer o cilindro. Outro fator negativo é a burocracia. Anualmente é preciso fazer uma vistoria no equipamento que custa cerca de R$250. Edivaldo, você acredita em recuperação do GNV, não só em Bauru, mas no Brasil como um todo, não? Não, eu particularmente não. Tecnicamente, Tarcio, para um veículo funcionar com o GNV, a pressão do cilindro é 200 kg por centímetro quadrado, 200 bar. Isso é uma pressão imensurável, é muito alta essa pressão. Para você ter uma ideia de comparativo, um pneu de carro vai em torno de 2 kg por centímetro quadrado, 2 bar. Esses cilindros eles trabalham com 200 kg, para poder ter uma autonomia razoável. Tá? Para funcionar o produto, ele tem que trabalhar com essa pressão. Agora, o meu receio aqui no Brasil, onde as gambiarras são comuns, você tem mangueiras, tem válvulas, tem todo um componente que faz a ligação desses cilindros. Isso realmente é muito perigoso. Se a frota nossa, essa é uma opinião particular de engenheiro, igual o rapaz falou aí, tá? Se a frota toda fosse de gás veicular, de GNV,
acidentes aconteceriam com muita frequência, não tenho dúvida disso. É um mercado que não admite improvisos, né? Absolutamente não. Tanto é que tem uma vez por ano, a pessoa tem que fazer essa inspeção. Essa inspeção também no Brasil, toda inspeção ela é complicada, porque às vezes nem sempre o carro está correto, mas uma taxinha de emergência resolve o problema. Então, acho muito perigoso, sempre achei. Eu trabalhei no primeiro veículo a gás do país, dentro da Mercedes-Benz, foi um ônibus. Tá? Sem contar o peso dessas garrafas que você tem na suspensão. Quando você utiliza outro veículo, outro produto, a gasolina, né? Você termina o gás, você passa o carro para a gasolina, você vai gastar mais gasolina porque você está arrastando um peso muito maior. Você tem que reforçar a suspensão, você vai aumentar o peso, você vai muitas vezes acabar com o porta-malas. Então, todas essas desvantagens, o preço teria que compensar muito, né? Mas hoje, com esse advento da Bolívia, desde o advento da Bolívia, acabou o preço. Justamente, eu ia perguntar, Bauru recebeu a questão de 1 ano e meio, um ramal do gasoduto Brasil-Bolívia, inclusive o posto mostrado trabalha com um ramal de gás encanado. O gás não chega mais no posto via caminhões-tanque. Sim. Havia uma expectativa para redução de preços. No entanto, nós pesquisamos aqui, esse preço na época do ramal chegou a R$ 1,79 o metro cúbico e hoje já está em R$ 1,97. Por que será que isso não ocorreu, essa redução? Olha, a informação que eu tenho, Tarso, é que o GNV ele é muito utilizado em indústrias e mal atende as indústrias hoje. Então o excedente seria para poder abastecer o mercado veicular. Então ele fica caro, é oferta e procura. É a lei da oferta e procura. E da procura. Uma outra questão que eu gostaria de abordar com você é com relação à segurança pública envolvendo os postos, não é? Roubos, assaltos. A mão de obra, principalmente frentistas hoje, está preocupada com essa questão da criminalidade nos postos à noite, por exemplo, ou não? Tá, sou muito mais do que vocês imaginam. Tá? Eu sofro um assalto, com certeza, mensalmente tem 1 ou 2 assaltos nos meus postos. E cada vez mais violento. E o grande problema disso tudo, a gente tem outros colegas que sofrem assalto, mas não fazem a reclamação, não fazem o boletim de ocorrência. E aí, estatisticamente, o comando da polícia fala que Bauru está ficando bom, quando não é verdade. Isso não é verdade. Eu vejo por mim que cada vez mais estou sofrendo assaltos assim de uma maneira que você não tem ideia. Eu não vou nem descrever aqui que não há necessidade disso. Mas a gente está perdendo muito com isso, mais do que o que a gente imaginava. Em termos de sindicato, né, de vários empresários que se conversam, se comunicam, o que é que vocês têm feito para, no que compete aos empresários, tentar evitar essas situações? Se monitorar, né, com a parte eletrônica, mas para você ter uma ideia, as pessoas não estão mais... A incerteza da impunidade está tão grande que eles nem vão mais encapuzados, eles vão de cara limpa fazer o assalto. É impressionante. E, obviamente, quando a gente passa esse material para a polícia, eles sabem quem são as pessoas. Mas o que eles podem fazer? Essa é a verdade. Vão fazer o quê? Né? O nosso sistema hoje não permite que eles façam muita coisa. O frentista é o profissional do posto, é conhecido por carregar com ele algum dinheiro no bolso, para dar um troco, esse tipo de situação, para facilitar o usuário do posto. Isso foi reduzido já com o uso de cartões? O frentista ainda carrega dinheiro com ele no bolso? Como que é isso hoje? Olha, Tássio, ainda bem, o cartão é um mal necessário hoje. Né? Podemos até abordar esse assunto se você quiser. Mas dinheiro em pôr de gasolina, pelo menos na área aí da Zona Sul, do centro para cima, pouco tem. Tá? O dinheiro, eu acho que ele é mais utilizado na periferia, sabe? Então hoje 70%, 80% do nosso movimento, do nosso faturamento é em cima de dinheiro de plástico. Edivaldo, para a gente fechar o programa, eu queria que você deixasse algumas orientações rápidas para o consumidor que vai escolher um posto na hora de abastecer. O que ele deve observar, não só em questão de segurança, mas também de qualidade aí do etanol ou da gasolina, que normalmente é o que se utiliza a maioria? Eu gostaria, além da qualidade, só abordar uma outra parte que interfere na sociedade de Bauru. Né? Pessoas que comercializam um produto sem nota, né? Pessoas que comercializam um produto
muitas vezes roubado. Isso é muito ruim para a sociedade, né? Além da pessoa tentar procurar o posto de gasolina onde tenha certeza que aquele produto é bom. Hoje você tem 2 gasolinas sendo comercializadas, legalmente falando, porque a Petrobras e o governo foi obrigado a liberar aquela gasolina formulada, que ela nem proveniente do petróleo ela é. Como se fosse de laboratório, não é? Ela tem 200 solventes na composição dela, a molécula dela fica muito parecida com a molécula da gasolina, mas ela é muito mais volátil. Então, para quem utiliza pouco, gasta-se muito mais. O cheiro dela é um pouco diferente e essa gasolina custa mais barato. Agora, no visual, o consumidor consegue identificar elementos num posto para se abastecer de forma segura, assim? Não, infelizmente não. Aí a gente sabe, pelo cheiro eu sei definir se uma gasolina é formulada ou não, tá? Dá para saber. Mas ela não é ilegal. Isso é muito importante falar. Hoje ela é legal, infelizmente ela é legal, né? Então isso cria uma distorção também nos preços finais do produto. Então o mais importante que eu vejo para o consumidor, Tássio, é aprender a fazer contas para saber o quanto ele paga realmente na bomba. Quantos quilômetros o meu veículo faz por litro? Aquela pessoa que abastece R$10, R$15, 20, até R$30, R$40, não sabe o quanto estão pagando do produto. Entendeu? Então você precisa, para saber da qualidade do produto, para saber se o volume que você colocou é aquele que marcou na bomba, você tem que fazer contas. Para fazer contas, quem não tem o veículo com aquele computador de bordo, tem que aprender a fazer conta e encher o tanque, que custa. Ou seja, encher o tanque até a boca, depois marcar a quilometragem que percorreu, encher novamente o tanque. Exatamente. E aí fazer o cálculo do consumo real que você obteve naquele posto onde você está acostumado e ver se continua ou se muda de posto. Edivaldo, muito obrigado pelas suas informações, assunto extremamente interessante, certamente poderemos continuar no outro programa. Muito obrigado. Fico à disposição, Tássio. Okay? Muito obrigado novamente. O Bauru SA termina agora. Veja a programação da TV Unesp no canal 46 Digital ou no 45 Analógico. É sinal aberto. Em nosso site você encontra mais informações desta e de outras edições. Obrigado pela companhia. Economia e Sociedade você vê aqui no Bauru SA.